E vem conferir a crítica do filme Como Treinar o Seu Dragão 2. E em 2014 chegava nos cinemas a continuação de Como Treinar Seu Dragão, que é o Como Treinar o Seu Dragão 2. 4 anos depois do lançamento do primeiro filme, afinal o primeiro filme é de 2010. E se parar pra pensar, Como Treinar Seu Dragão, ele é um filme que ele poderia fechar nele mesmo. Mesmo que eu ame a trilogia e ache os filmes excelentes, o primeiro filme ele poderia, com o começo, meio e fim, terminar ali. Só que o sucesso absurdo do primeiro filme fez com que a DreamWorks quisesse continuações. Afinal, é isso que eles fazem bastante. O oposto do que a Disney normalmente faz com as suas franquias, a DreamWorks sempre pegou aquela franquia que fez sucesso e tentou tirar o máximo delas. Alguma saiu muito bem, como Treinar Seu Dragão. Outras ele usou tanto que até desgastou ela. E quando você pensa numa continuação de Como Treinar Seu Dragão, 4 anos depois, o público que foi assistir o primeiro filme já está um pouco mais velho. Afinal, de 2010 a 2014 são praticamente 5 anos. Então você acaba pensando que 5 anos o público acaba sendo mais velho. Então os personagens também têm que ser mais velhos. O problema de Como Treinar Seu Dragão poderia ser se eles caíssem na ideia do caça-níquel, que é, a gente sabe que a gente tem uma franquia que fez sucesso, a gente sabe que os personagens são queridos, como o Soluço e o Banguela principalmente, vamos focar neles e vamos tentar tirar o máximo de dinheiro dos fãs. Não! O criador, ele, como eu falei, ele ama muito esse universo. E na crítica de Como Treinar Seu Dragão, que você pode conferir aqui no canal, eu falei o quanto que ele tem uma admiração pelos vikings, pelo mundo dos vikings e também pelos dragões. Então você consegue ver na continuação realmente esse amor dele, quando ele acaba aumentando a escala de perigo que o filme tem em todos os sentidos. Onde a primeira coisa que ele fez completamente acertado pra mim foi envelhecer os personagens. É como se no primeiro filme eles fossem crianças e aqui eles já fossem adolescentes. Então a partir daí, quando você percebe isso, você consegue perceber facilmente que as discussões ficam mais pesadas, os assuntos ficam mais pesados e as relações deles ficam muito mais íntimas. Algo que é muito interessante pra mim, porque eu acho que realmente precisava dessa evolução para sair da mesmice. Eu acho que esse é um dos fatores que fazem a trilogia de Como Treinar Seu Dragão ser tão boa. Como cada um dos filmes, por ter sido lançado em momentos tão diferentes um do outro, e o público ter sido envelhecendo ao longo da franquia, os personagens também vão evoluindo. Então você consegue ver que o discurso deles envelheceu mais, a relação deles envelheceu mais, eles estão mais maduros e isso é muito legal. Sem contar que eles já sabendo que eles têm os dragões dentro de Berk, e mais do que isso, eles também já sabendo que outras pessoas também têm essa vontade de caçar dragões, eles acabam indo lutar contra os outros. Então a sequência inicial é muito boa, é muito divertida, já lembra você tudo que você tinha que lembrar do primeiro filme, ao mesmo tempo que já estabelece como vai ser o tom do filme a partir de agora, porque o tom é muito mais pesado. Ao mesmo tempo ele mantém uma comédia que pra mim é interessante, porque o filme tem que lembrar que ele tem que ser pra todos os públicos, e a comédia do romance, de como funciona, acaba ajudando bastante o filme a fazer com que ele consiga prender todos os públicos ainda. Uma coisa que eu acho que é um problema, porque pra mim, esse é o pior filme da trilogia. Muita gente acha o melhor, pra mim ele é o pior, apesar de ter o melhor vilão da trilogia. O mais ameaçador, o melhor visualmente, o que você fica realmente com mais medo, você sente a ameaça dele. Mesmo assim, pra mim ele é o pior da trilogia, é o filme, mas é o melhor vilão. E o pior da trilogia pra mim quer dizer que ele é praticamente um filme perfeito, porque os outros dois filmes pra mim, o começo e o final da trilogia são o começo ideal e o final perfeito. Então ele só tá um pouco abaixo quando eu comparo com o pior da trilogia. Mas o que me incomoda é que nesse ponto, o Soluço, o Banguela, ficou muito afastado das pessoas de Berk, como a Astrid. Então quando você acaba vendo essa diferença de núcleo, essa separação, eu acho que o filme dá uma quebra de como estava funcionando os núcleos diferentes. Eu acho que os núcleos, apesar de eles terem a mesma história, e a história continuar sendo pesada, porque você vê uma evolução de uma pessoa. O vilão do filme, ele é praticamente o Soluço de um multiverso. Ele é um Soluço, caso o Soluço tivesse ido para um outro caminho. Ele seguiu um caminho onde os dragões destruíram a vida dele. E por destruir a vida dele, ele acaba tentando controlar eles. O Soluço, ele tentou controlar pelo amor que ele tem pelos dragões, pelos animais. Você vê que eles têm um espelho narrativo muito interessante em relação a como eles só são rivais entre eles, porque eles praticamente tiveram uma criação diferente. Os dois poderiam facilmente ser a mesma pessoa se tivessem mudado de papel. E isso é interessante. Esse espelho é legal. Mas quando divide os núcleos e coloca o Soluço mais com a mãe dele e coloca a Astrid com os outros perto do vilão, você vê que eu acho que perde um pouco da força em alguns pontos. Alguns núcleos acabam perdendo um pouco da força do que poderia ter. Pra mim é aí que o filme perde um pouco, nessa metade. Porque ele começa muito bem, ele apresenta muito bem o tom,
A trilha sonora continua maravilhosa, a animação evoluiu bastante, você consegue perceber como os personagens novos são interessantes, mas quando chega na metade do filme, eu acho que o filme ele acaba tendo alguns problemas pela divisão de núcleo, e o final, eu também acho que é um final que ele termina bem para ter uma continuação, mas ao mesmo tempo, eu não fiquei tão empolgado com a batalha final como eu fiquei no primeiro filme. A batalha do meio do filme, ela é muito mais empolgante pra mim do que a final, pela consequência que ela tem, pela morte que ela tem e por tudo que envolve esse universo que eu falei. É um filme mais adulto, é um filme que as coisas ficam mais sérias. E a partir daí, mortes e consequências vão acabar acontecendo. Sem contar que pelo primeiro filme ter feito um sucesso, o segundo ele já meio que dá um gancho para um terceiro. Isso também é um problema porque você acaba não fechando aqui. Então pra mim ele é um filme que ele é excelente, ele é quase perfeito, mas pra mim ele é o pior da trilogia, porque realmente a metade me incomoda um pouco, o final não é o mais empolgante que poderia ser, mas o filme é excelente, com uma ótima discussão, inclusive isso é outra coisa que vale destacar. Como eu falei, o criador desse mundo de Como Treinar Seu Dragão, ele conhece perfeitamente seus personagens, você consegue ver perfeitamente a evolução deles do primeiro pro segundo filme, a maturidade, como eles têm pensamentos completamente diferentes do primeiro filme. Ao mesmo tempo, você vê que ele consegue manter a qualidade em relação aos novos dragões que vão aparecendo, a habilidade que ele tem em cima disso. Quando ele aparece o novo núcleo agora, o novo núcleo também é muito criativo, porque visualmente o criador é muito criativo. Você vê como ele tem um controle desse mundo, ele sabe tirar o máximo que ele tem. Como eu falei, o problema desse filme pra mim, ele tem o melhor vilão da franquia, mais ameaçador. O problema fica mais pra algumas partes do núcleo que não me agrada muito, o final que poderia ser mais empolgante pra mim. Mas de modo geral, ele é um filme quase perfeito, só é pior que o 1 e o 3. Concluindo, Como Treinar Seu Dragão 2 é um filme quase perfeito, só que pra mim, o primeiro e o terceiro, eles são perfeitos. Então por isso que ele fica um pouco abaixo. Ele fica um pouco abaixo porque apesar de ter o melhor vilão e eu gostar da mudança de tom que o filme tem, eu acho que tem muitos pequenos problemas que vão me incomodando e vão minando ele pra mim. Tanto que dos três filmes, o 2 é que eu menos gosto de ficar revendo. E por isso que eu fecho Como Treinar Seu Dragão 2 com uma nota 9,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Como Treinar Seu Dragão 2? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.